Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos abordar os distúrbios ácido-básicos e daremos início com um caso clínico. O paciente AM, de 56 anos, do sexo masculino, cirrótico por vírus C, estando hoje no D17 de transplante hepático, usando corticoide e tacrolimus, evoluiu com hemorragia digestiva alta, choque hipovolêmico, discrasia sanguínea e oligúria. Em uso de droga vasoativa, com noradrenalina a 1 micrograma quilo minuto, octreotida e em ventilação mecânica em modo PCV. Está com uma frequência respiratória de 18 incursões por minuto, uma fração inspirada de O2 de 100%, uma PIP de 12. E a sua gasometria apresentando um pH de 7,11, um P de CO2 de 32, um bicarbonato de 10, um sódio de 132, um cloreto de 107 e uma albumina de 3. Como que a gente interpreta os distúrbios ácido-básicos? Então, para essa interpretação dos distúrbios ácido-básicos, nós podemos utilizar uma gasometria. Temos dois padrões, a gasometria arterial, que ela é muito utilizada quando precisamos dos parâmetros de saturação de oxigênio, fração e a P de O2, e a gasometria venosa, que se presta muito bem para a análise dos distúrbios ácido-básicos. Tá? A única consideração é que na gasometria venosa nós temos que lembrar que o pH ele é levemente menor em comparação com a gasometria arterial, mas isso não vai impactar em nada. E o P de CO2 ele é em torno de 15% maior do que ele seria na gasometria arterial, ou seja, 6 milímetros de mercúrio. Tá? Precisamos fazer essa correção antes de iniciarmos os nossos cálculos, nosso passo a passo. O bicarbonato, observem que é exatamente o mesmo, então não teríamos nenhum tipo de problema. Tá? O que consideramos normal? Então, um bicarbonato entre 22 e 26, um P de CO2 entre 35 a 45, com um pH entre 7,35 a 7,45. Quando vamos para faixas etárias na infância, principalmente o recém-nascido, esses valores de normalidade eles são um pouquinho diferentes. Então isso é importante para a equipe da pediatria, né, quando eles vão analisar, avaliar distúrbios ácido-básicos nessa faixa de idade. E uma última consideração sobre esse assunto é que muitas vezes o serviço não dispõe de uma gasometria, mas podemos pedir, podemos solicitar a pesquisa da reserva alcalina ou bicarbonato sérico. Tá? O único cuidado na interpretação, a reserva alcalina ou bicarbonato sérico, pelo método pelo qual ele é realizado, ele é 2 MECs, miliequivalentes por litro, maior do que ele seria na gasometria, ou seja, o valor de referência vai de 24 até 28. E para a gente iniciar a interpretação de uma gasometria, a gente não pode deixar de relembrar as linhas de defesa para a manutenção da homeostase ácido-básica no nosso organismo. Ou seja, nós temos um sistema tampão, que é um sistema instantâneo, que depende da concentração e do pK do sistema, onde um dos principais representantes é o complexo BIC, ácido carbônico BIC, o bicarbonato, tá? Mas outras proteínas plasmáticas, hemoglobina, também entram como sistema tampão. Tá? Lembrar do sistema respiratório, que ele entra em ação minutos após a alteração. O protagonismo desse sistema é dos pulmões e baseado na hiper ou na hipoventilação, através de estímulos no bulbo respiratório. E o sistema renal, que é o mais duradouro, tá? Começa a ter uma ação a partir de 12 a 48 horas. E basicamente, quais são os mecanismos pelos quais os rins dão conta da homeostase ácido-básica? Reabsorção, regeneração de bicarbonato, secreção de H+, e acidificação urinária. E temos hoje descritos 3 métodos diagnósticos ácido-básicos. Um método tradicional da escola de Boston, americana, onde a gente vai ter um foco no sistema bicarbonato e as principais variáveis analisadas vão ser a P de CO2, o bicarbonato e o anion gap. Tá? Nós temos também um método de Copenhagen, que é baseado no Base Excess. Esse Base Excess ele também vai considerar o bicarbonato como foco, e as variáveis elas vão ser o P de CO2, o Base Excess e o anion gap.
E nós temos um terceiro método diagnóstico, que é um método mais moderno, mais recente, que é o físico-químico, ou o modelo de Stewart, tá? Canadense, em que ele não vai considerar o bicarbonato como foco principal. Ele vai considerar a PCO2, tá? A diferença de ânions fortes e o ATOT, tá? E é a partir desses três elementos que ele vai classificar os principais distúrbios. Esse estudo não é tão recente, ele foi publicado no Kidney International em 2009, né, pelo professor Adrogué e Madias. Ele traz uma comparação entre esses três principais métodos diagnósticos e a conclusão desse estudo, né, é que o método fisiológico, ou seja, o modelo tradicional, ele é o mais simples, o mais rigoroso e mais aplicável à prática clínica, salvo algumas pequenas exceções que nós vamos comentar mais ao final da videoaula, ok? Então, ou seja, nós vamos trabalhar tudo a partir de agora com o modelo tradicional. E o modelo tradicional, que é a abordagem fisiológica, foi descrita há mais de um século pelos professores Henderson e Hasselbalch, e a equação considera que o pH é o pK mais o sistema metabólico em cima e o sistema respiratório embaixo. Então, como que a gente analisa, né, uma gasometria? Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar o pH. Então, lembrando que a faixa de normalidade é que o pH de 7,35 até 7,45, tá? No entanto, nós vamos sempre considerar o ponto de partida para a nossa interpretação, o valor médio, tá? Então, nós vamos olhar para o 7,40. Toda vez que eu estiver abaixo do 7,40, eu estou diante de uma acidemia. Acima do 7,40, estou diante de uma tendência à alcalemia. Então, o segundo passo será olharmos para bicarbonato, buscando distúrbios metabólicos, e para o PCO2, buscando distúrbios respiratórios, que expliquem a minha alteração de pH. Tá? Ou seja, se eu estou com um pH baixo e o meu bicarbonato está baixo, isso é uma acidose metabólica. Agora, se o meu pH está baixo e é o meu PCO2 que está alto, isso é uma acidose respiratória. Agora, por outro lado, se eu tiver um pH aumentado, uma alcalemia, e isso for acompanhado de um bicarbonato elevado, isso é uma alcalose metabólica. E se eu tenho um pH aumentado com um PCO2 baixo, isso é uma alcalose respiratória. Uma maneira de buscar pelos distúrbios ácido-básicos é utilizando o nomograma de Davenport, tá? Onde a gente colocaria aqui o pH do nosso paciente com o bicarbonato que eu tenho e com o PCO2 que eu tenho. E com isso eu encontraria aqui os principais, os 6 principais distúrbios, tá? No entanto, a gente utiliza equações que foram derivadas desse gráfico para nos facilitar a interpretação do distúrbio. Como que seriam então essas equações? Então esse terceiro passo ele será importante para isso, para avaliarmos o que está acontecendo com o outro sistema. Ou seja, se eu tenho um distúrbio metabólico, o que eu esperaria do meu sistema respiratório e vice-versa. Se o meu distúrbio primário é respiratório, o que eu espero do meu sistema renal metabólico, tá? Então eu vou calcular a equação de resposta fisiológica, ou seja, o que eu espero encontrar, tá? E isso é importante para a gente avaliar se tudo que eu estou vendo está dentro do esperado ou se eu tenho a presença de um distúrbio duplo ou um distúrbio misto, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Eu vou olhar para, por exemplo, uma acidose metabólica, né? Então, eu vi meu distúrbio primário uma acidose metabólica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar qual que seria o meu PCO2 esperado. Então, aqui é a famosa equação de Winter, 1,5 vezes o bicarbonato mais 8 mais ou menos 2. Eu calculo qual é o meu PCO2, a faixa do meu PCO2 esperada, e eu vejo como é que está do meu paciente. Se ele está dentro do esperado, ok, fim de papo, tá? O distúrbio é único. Agora, se ele está fora da faixa do esperado, aí eu vou buscar um distúrbio, o segundo distúrbio. E aí eu vou interpretar da mesma maneira como lá no começo, ou seja,
Se eu calculei o esperado e o meu paciente está acima do esperado, ou seja, um P de CO2 alto, o que é um P de CO2 alto? É uma acidose respiratória. Agora, se eu olho para o meu paciente e ele está com o P de CO2 dele abaixo do que é o esperado, do que seria o esperado fisiologicamente, então ele está com um P de CO2 baixo, portanto uma alcalose respiratória. Tudo bem? Então, o que muda só é que eu não vou mais olhar para a faixa do normal, eu vou olhar para a faixa do esperado. O que eu esperaria para esse meu paciente? Tudo bem? Então, esse seria o exemplo para a acidose metabólica, mas para todos os distúrbios eu tenho uma equação. Então, se eu estiver diante de uma alcalose metabólica, tá? Eu posso avaliar que o P de CO2 esperado seria, né, um acréscimo de 0,7 vezes a variação do bicarbonato em cima dos 40 de P de CO2, que seria o 40 valor médio. Tá? Mesma interpretação. Se eu estiver dentro dessa faixa, ok. Se eu estiver acima, então o meu P de CO2 está alto, mais alto do que o esperado. É acidose respiratória associada. Se eu tiver com o meu P de CO2 abaixo da faixa do esperado, a gente vai estar diante, né, de uma alcalose respiratória. Tá? Depois nós vamos fazer um exemplo prático para ficar mais fácil essa aplicação. No entanto, quando a gente está diante de distúrbios respiratórios, cabe só uma consideração. Eu tenho que diferenciar se o meu distúrbio é agudo ou é crônico. Pela história clínica, pelo tempo de instalação, isso pode me dar pistas, tá? Mas se eu não tenho essas informações, se eu tenho dúvida, uma maneira de eu diferenciar os distúrbios agudos respiratórios dos crônicos respiratórios é olhar o base excess. Se o meu base excess estiver próximo de zero, tá? Algumas literaturas trazem um intervalo entre -2 e +2. Então, se eu estiver dentro desse intervalo, mais próximo de zero, o distúrbio é agudo. Se eu estiver fora desse valor, ou seja, tiver com um base excess maior que +2 ou menor que -2, aí eu estaria diante de um distúrbio respiratório crônico, tá bom? Por que isso é importante? Porque muda a minha faixa de compensação esperada, tá bom? Eu jogo aqui na fórmula e da mesma maneira eu vou interpretar, ou seja, eu esperaria que o meu bicarbonato estivesse nesta faixa. Como que ele está? Vou olhar na gasometria do meu paciente. Se o bicarbonato estiver acima, então bicarbonato alto, isso é alcalose metabólica. Se ele estiver abaixo do esperado, então é o bicarbonato baixo, ou seja, uma acidose metabólica, ok? Essa tabela ela resume um pouco aquelas fórmulas que a gente acabou de ver, tá? Ela seria algo mais de bolso, mais prático de dia a dia. Então, como é que a gente faria? Da mesma maneira, então encontrei o meu distúrbio primário, o meu distúrbio é uma acidose metabólica. Opa! Então, para cada um ponto de bicarbonato que eu variei para menos, eu esperaria uma queda compensatória do meu PCO2 entre 1 e 1,5. Tá? Caiu a mais, caiu a menos ou caiu exatamente dentro dessa faixa? Tá? E a interpretação é exatamente da mesma maneira, assim como todos os demais distúrbios, ok? Então aqui seria uma maneira mais prática, né, de não fazer conta, assim, fazer continha, fazer cálculo. Você só bate o olho e vê, faz uma regrinha de 3 ali para ver o quanto que caiu, o quanto que eu esperaria que caísse. Próxima etapa, né, o passo 4, é calcularmos o anion gap. Tá? Então, o que é o anion gap? Né? O gap de ânions é eu interpretar, né, que de um lado eu tenho aqui os positivos, ou seja, os cátions, do outro lado eu tenho os ânions. Tá? Os principais cátions medidos, né, no modelo tradicional é o sódio e nos negativos, nos ânions, é o bicarbonato e o cloreto. Tá? Ou seja, eu tenho aqui vários outros cátions que não estão sendo medidos, como por exemplo potássio, cálcio, magnésio, e eu tenho vários ânions que não estão sendo medidos, não estão sendo mensuráveis. Albumina, ácidos orgânicos, fosfato, sulfato, tá? E dentro desses ânions tem um buraco, que é o hiato, né, de ânions, que eu não estou conseguindo dosar, que eu não estou avaliando propriamente dito, né? E é essa diferença entre os ânions não medidos e os cátions não medidos, esse buraquinho é que eu vou chamar de anion gap. Tudo bem? Então, na prática, né, como é que a gente faz o cálculo? Eu vou pegar o positivo, o principal sódio, menos os dois principais negativos, que é o cloreto e o bicarbonato. Tá? Existe uma enorme variação
de resultados esperados na literatura, tá? Na maior parte das vezes, o resultado normal é considerado como 12 mais ou menos 4, ou seja, poderia ir de 8 até 16, considerando-se o onion gap normal, tá? O cuidado que a gente tem que ter é qual é a referência que nós vamos utilizar, tá? A maior parte das vezes é considerado um onion gap de 12, né, como corte, e em algumas literaturas a gente encontra o 16, que seria o limite ali superior, tá bom? Então, podemos trabalhar com qualquer uma das duas. O que nós não podemos esquecer é que o onion gap ele precisa ser corrigido, e corrigido pela albumina. Toda vez que a albumina tem uma queda, eu tenho que fazer um ajuste do meu onion gap. Como é que eu faço isso? Então, para cada 1 ponto, 1 grama por decilitro que cai a minha albumina, eu tenho que fazer o ajuste do meu onion gap em 2,5 milimol. Tá? Ou seja, eu posso utilizar uma equação muito semelhante com aquela equação de correção do cálcio, só que com o fator de correção 2,5, ok? Então eu vou ter que para cada 4 menos a albumina, ou seja, né, para cada ponto de albumina abaixo de 4, eu somo 2,5 no meu onion gap. Quando eu faço essa conta, eu posso encontrar valores um pouco estranhos, né? Como, por exemplo, um onion gap muito baixo, muito baixo, ou seja, fora dessa faixa de normalidade, tá? Ou ainda, no meu cálculo, o onion gap dá um valor negativo, tá? Então, claro que a gente sempre pensa em erro laboratorial, tá? Mas tem algumas situações descritas em literatura que poderiam causar essa alteração. Por exemplo, o onion gap sérico mais baixo, a acidose metabólica hiperclorêmica poderia ser causa, ou seja, a acidose metabólica com onion gap normal, tá? Situações de hipoalbuminemia importante, pacientes com gamopatia monoclonal, tá? Hipercalcemia, hipermagnesemia, intoxicação por lítio, por exemplo. São situações descritas em literatura que poderiam causar um onion gap mais baixinho, tá? E no caso de um onion gap negativo, o erro laboratorial, uma hiperlipidemia grave, intoxicações exógenas, brometo, iodeto ou ácido acetilsalicílico. E aqui eu gosto de brincar que nós temos, né, os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e por aí vai. Mas nós temos o 11º mandamento, que é realizarás os 4 passos para todas as gasometrias que colheres. Por que isso é importante? Nós podemos ter uma situação, né, de um pH absolutamente normal. Porque eu tenho um distúrbio que joga para baixo, um distúrbio que joga para cima, né, e se compensa, se equilibra, mas eu tenho os distúrbios apresentados. Tá? E aí, muitas vezes, eu posso ter, né, um pH normal, mas eu encontrar o distúrbio. Eu posso ter a variação do PCO2, eu posso ter a variação do bicarbonato. Legal. Eu consigo entender qual que é o distúrbio primário e prosseguir com o meu passo a passo. Às vezes, é tão perfeitinho essa combinação de um que subiu, um que baixou, né, e os distúrbios antagônicos, que fica tudo muito normal. pH normal, BIC está normal, PCO2 está normal. Você fala, puxa, então está tudo normal? Pode ser que sim, né? É muito raro, mas existe, né, descrição na literatura de uma situação em que tudo está normal, mas eu calculo o anion gap e esse anion gap está alto, ou seja, eu tenho um acúmulo de ácidos, eu tenho uma acidose metabólica com anion gap aumentado, mas eu também tenho outros distúrbios que acabaram equilibrando o pH, equilibrando o BIC, equilibrando o PCO2. Portanto, a recomendação é que seja calculado sim o anion gap, tá? Na maior parte das vezes, quando eu não tenho nenhum achado prévio, o anion gap ele vai vir normal, mas se ele vier aumentado, isso é uma pista para eu começar a minha interpretação a partir dessa alteração. Então, toda vez que a gente estiver diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, ou seja, normoclorêmica, tá? Eu tenho que me lembrar da possibilidade de duplo distúrbio metabólico. Pode parecer confuso, mas confie. Não interrompa essa cadeia de eventos, né, esse passo a passo, tá bom? Vá até o fim, depois a gente vai tentar explicar esses achados gasométricos, tá bom? Ou seja, o paciente ele pode ter acidose metabólica normoclorêmica junto com acidose metabólica hiperclorêmica, e ele também pode ter uma acidose metabólica normoclorêmica com uma alcalose metabólica, tá?
Como que a gente busca esse duplo distúrbio metabólico? Então nós vamos calcular o chamado delta-delta ou delta ratio. O que é isso? Nada mais é do que a variação do anion gap dividida pela variação do bicarbonato, tá? Então quando nós vamos fazer essa conta, a gente vai pegar o nosso anion gap calculado, tá? Já corrigido pela albumina, menos 10, se eu estiver considerando, né, um valor de referência aí entre 8 e 12, ou se eu estiver usando um valor de referência de anion gap entre 8 e 16, a gente pode utilizar o valor 12, tá? E 24 menos o bicarbonato embaixo. Fiz essa conta, ou seja, eu quero avaliar de acordo com a variação do anion gap, ou seja, o quanto que meu anion gap aumentou, eu esperaria um consumo de BIC da mesma proporção, ou seja, que o BIC reduzisse na mesma proporção. Então, quando a gente avalia esse resultado, eu esperaria algo por volta de 1, tá? Mas lembrando que nós estamos usando uma matemática, né, para explicar fenômenos biológicos, então eu tenho que ter uma margem, tá? E a literatura traz para a gente esse valor de referência como entre 1 e 2 estaria dentro do normal, tá? Pode ser que vocês encontrem, se deparem com literaturas trazendo entre 1 e 1,6, tá? Então, nesse cenário de distúrbios ácido-básicos, a gente tem muitas variações na literatura, muitos dados, né, diferentes. Então, basta sabermos qual é a referência que a gente vai utilizar, tá bom? A mais usada é de 1 a 2. Se o meu paciente, né, se eu fiz esse delta ratio e ele tem um valor menor do que 1, isso significa que a base dele, ou seja, o bicarbonato dele, está muito mais baixo do que deveria estar. Portanto, ele também tem uma outra acidose metabólica. Então, no caso, é uma acidose metabólica hiperclorêmica. Tá? Agora, se eu faço esse cálculo e ele vem maior que 2, isso reflete que o bicarbonato está mais alto do que ele deveria estar. O que é um bicarbonato alto? Alcalose metabólica. Nós vamos ver um exemplo agora para ficar mais fácil essa aplicação e a interpretação, ok? Então vamos voltar para o nosso caso clínico, aquele paciente de 56 anos num pós-transplante hepático. Então, qual que é o diagnóstico gasométrico dele? Então, temos um pH de 7,11, um PCO2 de 32, um bicarbonato de 10, um sódio de 132, um cloreto de 107 e 3 de albumina. Então, primeiro passo, pH. Vamos olhar o pH a partir do 7,40. Então, no nosso caso, o paciente tem um pH abaixo de 7,40, portanto, uma acidemia. Segundo passo, vamos buscar o nosso distúrbio primário. Então, se a gente observar, nós temos um bicarbonato baixo, tá? Que explica o nosso distúrbio primário, uma acidose metabólica. O terceiro passo é buscar a compensação do outro sistema, ou seja, o que eu esperaria do meu sistema respiratório, qual é a compensação, o que é o esperado da fisiologia. Então, eu vou usar aqui a fórmula de Winter. A fórmula de Winter, um PCO2 esperado é 1,5 vezes o bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2. Portanto, fazendo aqui a continha, a gente encontra um valor esperado entre 21 e 25. Vou olhar para o meu paciente. O PCO2 dele está acima do que seria o esperado. Então, o meu PCO2 está alto, está maior do que o esperado. O que significa um PCO2 alto? Acidose respiratória. Então, esse meu paciente já tem um duplo distúrbio. Próximo passo, calcular o anion gap, tá? Então, o meu anion gap vai ser o sódio menos o bicarbonato mais o cloreto, e a gente encontra aqui um BIC calculado de 15. Não podemos esquecer, a albumina dele está de 3, portanto, uma albumina abaixo de 4 exige uma correção desse anion gap pela albumina. Para cada grama por decilitro de albumina que abaixa a partir de 4, eu acrescento 2,5 no meu anion gap. Portanto, 4 menos a albumina, então 4 menos 3 dá 1, 1 vezes 2,5, 2,5, mais o 15, 17,5. Esse é meu anion gap corrigido. Se estivermos usando, né, o mais clássico, que é um anion gap de 12 como valor de referência, eu teria aqui um anion gap acima de 12, portanto, uma acidose metabólica normoclorêmica, ou acidose metabólica com anion gap, ou acidose metabólica de anion gap aumentado. E como nós falamos, né,
Toda vez que eu tenho uma acidose metabólica normoclorêmica, eu tenho que buscar um duplo distúrbio metabólico, tá? Então, o que eu vou fazer? O delta ratio, ou seja, eu vou pegar a variação do anion gap em cima, então eu vou pegar o 17,5 menos 12, fica 5,5, e a variação do bicarbonato, então 24 menos 10, que é o bicarbonato do paciente. Dividindo 5,5 por 14, a gente encontra um valor de 0,39, ou seja, se eu pensar que o meu anion gap está aumentado, eu esperaria o quê? Que o meu bicarbonato fosse consumido em uma proporção praticamente 1 para 1. Tá? Mas aqui nesse caso nós estamos vendo que o bicarbonato está mais baixo, ele caiu mais do que era o esperado. Ou seja, eu tenho uma segunda acidose, uma acidose metabólica hiperclorêmica, ok? E aí, por fim, o que é que eu tenho então? Esse meu paciente tem uma tripla acidose, uma acidose metabólica normoclorêmica, uma acidose metabólica hiperclorêmica e uma acidose respiratória. E a última etapa, né, depois que eu faço todo o passo a passo, é sim determinar as causas, né, identificar os processos por trás desses distúrbios ácido-básicos, ok? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem tripla acidose num paciente que teve um choque hipovolêmico, né? Aqui a gente não tem os dados de hiperlactatemia, mas um paciente que está com dose alta de droga vasoativa, provavelmente uma acidose metabólica normoclorêmica por conta de acúmulo de ácido lático, tá? Mal perfundido. A gente está diante de uma acidose respiratória num paciente que está em ventilação mecânica. Será que os parâmetros ventilatórios estão corretos? Será que esse paciente ele não está hipoventilando, né, e, consequentemente, retendo o CO2? Tá? E ele tem também uma acidose metabólica hiperclorêmica, tá? E é um paciente que recebeu bastante solução cristalóide não balanceada, recebeu muita solução salina, tá? Depois nós vamos tentar entender o porquê que quando eu dou bastante solução fisiológica, eu posso induzir uma acidose metabólica hiperclorêmica, tá bom? Mas seriam aí as explicações para os distúrbios que nós encontramos neste paciente. Ótimo. Então, até aqui, tudo que nós fizemos, né, esse passo a passo até aqui, é um passo a passo mandatório para que a gente possa classificar o nosso distúrbio em simples, duplo ou tríplice, tá? É, E agora nós vamos abordar algumas ferramentas adicionais que a gente pode lançar mão ou não, a depender dos distúrbios que a gente encontre. Então, para cada distúrbio que a gente encontrar, eu posso utilizar essa ferramenta adicional, né, para me ajudar a interpretar o distúrbio e encontrar a etiologia, a causa e, consequentemente, isso me guiar na terapêutica. Então, quando eu estou diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado ou normoclorêmica, tá? Eu tenho que lembrar que é um cenário de uma superprodução de ácidos, como por exemplo na cetoacidose ou na acidose lática, tá? Mas eu também posso estar com uma dificuldade na excreção de ácidos, como um paciente com uma alteração importante de função renal, tá? Eu posso estar diante de uma rabdomiólise, uma lise celular maciça, tá? Eu posso estar diante de uma acidose piroglutâmica, que é muito vista, né, nos casos de intoxicação por paracetamol, por exemplo. Eu posso estar diante, né, de uma situação de intoxicação exógena. Recentemente nós vivemos aí os casos, né, de intoxicação por dietileno glicol. Então, toda vez que a gente fala em acidose metabólica normoclorêmica, eu estou pensando em acúmulo de ácidos, ou porque eles estão sendo superproduzidos, ou porque eu estou diminuindo a eliminação deles, ou porque eles chegaram por uma fonte exógena. Tá? E aí, uma maneira de nós classificarmos então as acidoses com anion gap aumentado, tá? É começar olhando para o lactato. Então, se o lactato é alto, isso já me confere uma acidose lática, já encontrei a causa, tá? Não, o lactato não é alto, o lactato é normal. Então eu vou buscar pela presença de cetonas. Vou buscar cetonas no sangue, cetonemia, ou cetonúria, cetonas, presença de ácidos cetônicos na urina, tá? Porque se eu tiver cetonas presentes, isso é uma cetoacidose, tá? A mais comum aí no nosso meio é a cetoacidose diabética.
Mas eu posso não ter nada disso, nem lactato, nem cetonas, mas o paciente está em alteração de função renal, está em IRA, né? Ou uma alteração renal e, consequentemente, ele não está conseguindo eliminar esses ácidos, tá? E aí, essa acidose pode ser por conta disso. Agora, se eu não estou diante desses primeiros cenários, aí eu tenho que pensar o que mais que pode estar acontecendo com esse meu paciente. E aí, então, nesse contexto, eu posso lançar mão desta ferramenta, tá? Que é utilizada nesse caso, nesse contexto, de acidoses metabólicas normoclorêmicas, então não encontro uma causa óbvia, tá? Que é para pesquisa de intoxicações exógenas. É eu fazer o cálculo do gap osmolar. O que é esse gap osmolar? Então, na verdade, eu vou calcular a osmolaridade sérica e vou medir essa osmolaridade através de um osmômetro, que é um aparelhinho como esse aqui da foto, tá? E o cálculo da osmolaridade ele vai usar a fórmula clássica, né? 2 vezes o sódio mais a glicose dividido por 18 mais a ureia dividido por 6. Tá? Se eu pego a minha osmolaridade medida num osmômetro, subtraio a osmolaridade calculada e essa variação, né, ela dá muito elevada, ou seja, acima de 10, tá? Isso me reflete que eu tenho no meu sangue presença de substâncias osmoticamente ativas e que eu não estou mensurando esses solutos, tá? E isso vai me levantar a bandeira da intoxicação exógena. Agora, se eu estiver diante de uma acidose metabólica com anion gap normal ou hiperclorêmica, eu tenho que lembrar, né, que o mecanismo fisiopatológico é perda de bases, perda de álcalis, tá? Principalmente pela via gastrointestinal, como em casos de diarreia, fístula entérica, por exemplo, ou no caso aí de bicarbonatúria nos pacientes com uma acidose tubular renal tipo 2, por exemplo. Ou ainda, eu posso ter uma dificuldade na excreção de ácidos, tá? E essa dificuldade é também por problema renal, pelas ATRs, né, distal, tipo 1, clássica, né, ou a ATR tipo 4, que é a ATR hipercalêmica. Há ainda uma outra causa que é bastante frequente, né, no meio hospitalar, paciente crítico, né, e principalmente em sala de emergência, que é paciente que tenha sido ressuscitado com grandes quantidades de solução salina, né, o soro fisiológico. O paciente ele pode fazer também uma acidose metabólica e hiperclorêmica, tá bom? Porém, com o soro fisiológico, se a gente for pensar, eu não consigo explicar o porquê que a salina fisiológica ela leva o indivíduo a uma acidose metabólica hiperclorêmica só pelo método do Henderson-Hasselbalch. Tá? Isso eu não consigo explicar. E aí, para esses quadros, para essas situações, a gente vai precisar pensar no modelo físico-químico, né? O modelo de Stewart. Tá? Então, mais para o final, a gente vai abordar de forma bem breve a explicação do porquê que a solução salina pode causar a acidose metabólica, ok? E aí, quando eu estou diante, né, desse cenário de uma acidose metabólica hiperclorêmica, né, a gente precisa primeiro avaliar se eu não estou diante de uma alteração de função renal que justifique o quadro, tá? Mas se eu não estiver diante disso, eu tenho que buscar uma explicação. Será que essa minha perda, né, de álcalis, ela é renal ou ela é extra-renal, tá? E aí uma das ferramentas que a gente pode utilizar é o cálculo, né, do anion gap urinário. Esse cálculo do anion gap urinário é uma das formas da gente acessar de forma indireta a excreção renal de amônio, que é o NH4+. Tá? Então lembrar que o conceito do anion gap urinário é exatamente o mesmo, né, do que o conceito sérico, mas aqui a gente tem que lembrar dos nossos principais positivos. Então eu tenho o sódio, o potássio e aqui no caso esse amônio ele é extremamente difícil de ser avaliado, de ser dosado na urina, tá? Ele precisaria de um aparelho, de uma calibração, ele é bastante volátil. Então tem muitas variáveis que interferem, então isso no mundo é extremamente difícil de ser feito, tá bom? Por isso que a gente utiliza métodos alternativos. Um deles é o anion gap urinário, o outro é o gap urinário osmolar, tá? Que é um pouco mais difícil de ser feito na prática, mas também poderia ser realizado, tá bom? Qual que é a interpretação?
Então, quando a gente lembra lá da nossa fisiologia renal, nós temos a secreção de H+, pela célula alfa intercalada, né, que é a célula que fica, né, uma das células lá da região do coletor, tá, da transição, né, do túbulo contorcido distal para o coletor. E esse H+, ele se liga aqui para eliminação de ácidos tituláveis. Porém, nós temos um limite para isso. Então, os ácidos titráveis, né, eles têm um máximo que eu consigo fazer de eliminação e de jogar fora, né, de secretar esse H+. No entanto, eu tenho um método, uma forma, uma ferramenta que é produção de amônia, né, através da amoniogênese. Essa amônia ela vai ser produzida lá na porção do túbulo proximal, através do metabolismo da glutamina, tá? E essa amônia ela vai sofrer diversos processos, né? Até que ela se combina e forma o amônio, que é o NH4+, e se liga com H+, para poder fazer aí a eliminação, tá? Então esse amônio ele é secretado na urina como uma ferramenta para acidificação urinária, tudo bem? Então o que, que eu espero? Eu espero que diante de um contexto, tá, de uma acidose metabólica, que eu esteja conseguindo produzir mais amônia lá no meu túbulo proximal e, consequentemente, eu estou eliminando mais amônio na minha urina. Então, se eu tenho muito amônio, só que esse amônio eu não estou dosando, a hora que eu calculo o meu gap urinário, esse buraco aqui, né, ele vem negativo, tá? Ou seja, eu tenho bastante cloro e bastante amônio, tudo bem? Então eu vou achar um anion gap negativo. Agora, eu posso encontrar um cenário de baixa quantidade de amônio e, consequentemente, o meu anion gap vem positivo, tá? E aí, isso me reflete uma incapacidade de estar fazendo essa acidificação urinária, de fazer essa secreção ácida na urina, através da urina. Tudo bem? Então, é uma ferramenta indireta de avaliação do amônio. Alguns comentários só em relação a esse anion gap urinário, né? Então, esse daqui é o Core Curriculum de acidose tubular renal 2016 do AJKD, tá? E ele coloca pra gente, né, que um anion gap urinário positivo, então, vai indicar uma baixa concentração de amônio. Porém, nós não poderíamos, né, utilizar o anion gap urinário se eu tiver um pH de urina maior que 7, porque isso indica bicarbonatúria, tá? Ou se eu tiver outros ânions orgânicos presentes na urina. Tudo bem? E a nossa interpretação? Como é que seria? Então, para fazer o cálculo do anion gap urinário, eu vou utilizar a amostra isolada de urina, tá? E se eu tiver diante, então, de um anion gap urinário positivo, maior que zero, isso significa que eu não estou conseguindo fabricar, né, produzir, liberar, e esse amônio está baixo na minha urina, concentração de amônio baixa. Isso significa que o meu túbulo não está tendo uma boa resposta diante de uma acidose metabólica. Eu esperaria que ele aumentasse a produção de amônio e, consequentemente, aumentasse a excreção de amônio. Tudo bem? Então, anion gap positivo na urina significa que eu estou diante de uma acidose tubular renal. Tá? Agora, se eu estou diante de um anion gap urinário negativo, quer dizer então que eu estou tendo um processo dentro da fisiologia. Eu estou conseguindo produzir mais amônio e eliminar esse amônio na urina. Portanto, a causa dessa acidose não é renal, é extra-renal. Tudo bem? A única exceção que nós temos que ficar atentos, tá? Então, quando a gente olha, né, para o anion gap urinário, vocês vão ver que todas as acidoses tubulares renais, as ATRs, elas vão ter o anion gap urinário positivo, porque é um defeito, tá, na minha capacidade de acidificar a urina. Tudo bem? Exceto a ATR proximal, que é a ATR tipo 2. Por quê? Porque a ATR tipo 2 é um defeito lá, um problema no túbulo proximal. E, consequentemente, eu vou ter muita perda de bicarbonato, eu vou ter bicarbonatúria. E isso vai interferir na interpretação do meu anion gap urinário. Por quê? Porque eu vou ter muito bicarbonato que não deveria ter. Tá? E aí isso vai fazer com que o meu anion gap urinário fique negativo. Tudo bem? Então é uma exceção à regra. No entanto, a gente vai relembrar alguns conceitos, né,
da ATR proximal, mas o padrão ouro para o diagnóstico da ATR proximal seria fazer a fração de excreção de bicarbonato. Então, as acidoses tubulares renais, elas são síndromes clínicas, né, que vão ter sempre como pano de fundo a acidose metabólica hiperclorímica por alterações na acidificação urinária, acidificação renal, tudo bem? E isso pode acontecer tanto por diminuição na regeneração do bicarbonato do néfron proximal, ou seja, eu vou perder bicarbonato, vou fazer bicarbonatúria, ou também eu posso ter redução da secreção do hidrogênio no néfron distal, tá? Ou ainda eu posso ter os dois componentes, tudo bem? E aí, dessa maneira, né, a gente pode dividir as ATRs em dois grupos. As ATRs que estão aqui em cima representadas, tá? Que são as ATRs com hipocalemia, potássio baixo no sangue, tá? Então eu tenho a ATR tipo 2, que é a proximal, eu tenho a ATR tipo 1, que é a distal, tá? E eu posso ter, apesar de ser rara, né, a ATR tipo 3, que é quando eu tenho os dois comprometimentos. Eu tenho tanto o comprometimento proximal quanto o comprometimento distal. Ou seja, eu tenho um problema na secreção de H+, distal, mas eu também tenho perda de bicarbonato, que é derivado lá do defeito no proximal. Tudo bem? E aqui embaixo eu tenho os dois tipos de ATRs que cursam com potássio alto, que são as ATRs hipercalêmicas. Então eu tenho a ATR voltagem dependente, que é a nomenclatura mais moderna dela, tá? Ela já foi no passado considerada um subtipo de ATR tipo 1, né? Hoje ela é chamada de ATR voltagem dependente, que tem a ver ali com o bloqueio do canal epitelial de sódio, o canal ENaC da célula principal, tá? E a ATR tipo 4, que é a ATR hipercalêmica. Vocês vão ter uma aula específica de tubulopatias, né? Mas acho que vale a pena a gente reforçar alguns pontos, né, primordiais. Então, na ATR tipo 2, né, que é a ATR proximal, eu tenho perda então de bicarbonato, bicarbonatúria, tá? E essa ATR ela pode ser desde primária, ou genética, né, com defeitos, né, na proteína NCB1 ou na NHE3, tá? Que vão cursar com outros fenótipos, né? Por exemplo, quando eu tenho uma mutação aqui na proteína NBC1, eu posso ter anormalidades oculares, retardo mental, né? Ou ainda, quando é na NHE3, eu posso ter osteopenia, tá? Então isso aqui muito o pessoal da nefropediatria vai se deparar. As mutações, né, elas vão fazer com que a gente não consiga regenerar o bicarbonato e vou perder, tudo bem? Mas no cenário dos pacientes adultos, o que a gente mais vai identificar são as causas secundárias, tá? Que é a famosa síndrome de Fanconi ou a Fanconi-Bickel. O que é isso? São as causas mais comuns. Então eu posso ter uma tubulopatia proximal causada por acetazolamida, que é um inibidor de anidrase carbônica. Eu posso ter uma lesão do túbulo proximal por medicamentos, por aminoglicosídeo, por exemplo, né, por ifosfamida, que é um quimioterápico muito classicamente relacionado à TR proximal, tenofovir, que é um antirretroviral, tá? Eu posso ter isso nas amiloidoses, no mieloma múltiplo, tá? Por conta do mecanismo no mecanismo fisiopatológico da doença, né? Eu vou ter posso ter acometimento do túbulo proximal. Já a TR tipo 1, que é a TR distal, é uma situação de hipoexcreção de amônio, né? Ou seja, um defeito na secreção do H+, tá? Então, eu também posso ter essa alteração genética, ou seja, uma mutação em alguma das proteínas, né, nessa região da célula alfa intercalada, tá? E lembrando que se eu tenho essa mutação, né, alguma mutação da proteína, eu vou acabar tendo um conjunto de alterações. Então, por exemplo, né, eu posso ter o clássico aqui, que é retardo mental, nefrocalcinose, litíase, né, ou ainda baixa estatura com osteopetrose e hepatoesplenomegalia, tá bom? Então, novamente, causas primárias são muito relacionadas à infância, né, crianças, nefropediatria, tá? Mas a gente tem as causas secundárias de ATR distal, tipo 1. E aqui cabe a gente falar da anemia falciforme, lembrar dela,
Síndrome de Sjögren, né, muito relacionada, tá bom? E lembrar dos pacientes com rim esponjo medular, que é uma alteração, né, uma alteração morfológica e que cursa, né, com a TR distal, tá? E aqui, ressaltando só, né, o amilorida e o trimetoprim, que é o Bactrim, como causa, né, da ATR voltagem dependente, que era a antiga ATR tipo 1 hipercalêmica. Tudo bem? Então, quando a gente fala da TR tipo 2, que é a proximal, como o túbulo proximal ele é responsável pelas principais reabsorções, eu perco tudo na urina. Então, o clássico da TR proximal é eu ter tudo baixo no sangue, tudo alto na urina. Então, as frações de excreção de potássio, de ácido úrico, de fósforo são extremamente elevadas. Eu perco tudo isso na minha urina. Perco glicose na urina, perco aminoácidos na urina, perco proteína na urina, tá? Então, a síndrome de Fanconi é quando eu tenho tudo isso alterado, tá? Mas eu posso ter alterações parciais, né? Ou seja, eu encontrar alguns achados, que é um Fanconi-like, tudo bem? Já quando eu falo na ATR distal, né, eu tenho que lembrar que se eu não estou conseguindo acidificar a minha urina, o pH é alcalino. E o pH alcalino, ele aumenta a chance de eu precipitar cristais de fosfato de cálcio. E por isso que as ATRs distais, elas são muito relacionadas com dois probleminhas, que é a nefrolitíase, tá? E a nefrocalcinose, que é a calcificação do parênquima renal, justamente por precipitação desses sais aí, desses cristais de cálcio. Já a TR tipo 4, tá? A TR tipo 4, ela também está relacionada com a hipoexcreção de amônio, ou seja, dificuldade na secreção do H+, porém, ela vai cursar com hipercalemia, tá? E por que isso acontece? Porque a TR tipo 4, ela vai ter aqui uma dificuldade, né? Um problema, tá? No funcionamento fisiológico do mecanismo da aldosterona e da reabsorção de sódio pelo canal ENaC. Então, de novo, esse problema ele pode ser genético, né, com mutações em algumas proteínas, tá, causando aí fenótipos, né, de doença do pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1, pseudo-hipoaldosteronismo tipo 2, que é a síndrome de Gordon, tá? Mas eu também posso ter como causa medicamentos. Então, a espironolactona, por exemplo, que é um bloqueador do receptor da aldosterona, ela pode causar esses mesmos achados de acidose metabólica hiperclorêmica com potássio alto, tá? Pacientes com HIV, né, e AIDS podem causar essa alteração. Pacientes com uropatia obstrutiva podem ter essa alteração. E o que a gente mais vê na prática, né, é a doença renal do diabetes, por conta de um hipoaldosteronismo hiporreninêmico, tá? Para a equipe do transplante, então, as medicações que são inibidoras, né, da, da, da calcinurina, né, como a ciclosporina e o tacrolimus, tá? Eles são causa também de ATR tipo 4, mas é uma causa medicamentosa, ok? Então, qual ferramenta diagnóstica pode me auxiliar nessa interpretação? Então, se eu estou diante de uma acidose metabólica hiperclorêmica, onde o anion gap urinário é positivo e eu tenho hipercalemia, primeira coisa, eu preciso afastar o uso do Bactrim, né, pelo componente do trimetoprim, ou amilorida, que poderiam ser as duas causas para acidose voltagem dependente, né, uma ATR voltagem dependente. Se eu não tiver diante desse cenário, a minha suspeita vai ficar então para a ATR tipo 4, né, que é a ATR hipercalêmica. E aí, na ATR tipo 4, eu preciso ver, primeiro, se o paciente está usando alguma medicação que é fortemente relacionada a ela, então não posso esquecer da espironolactona, principalmente, ou do tacrolimus e ciclosporina, tá? E a ferramenta que a gente pode utilizar é o cálculo do TTKG, que é o gradiente transtubular de potássio. Então, como que a gente faz, né, esse cálculo? Então, o TTKG, eu vou pegar a concentração do potássio urinário dividido pela concentração do potássio sérico, tá? Multiplicado pela osmolaridade sérica dividido pela osmolaridade urinária. A osmolaridade sérica, não há dúvida, 2 vezes o sódio mais glicose dividido por 18
mais ureia dividido por 6. E segundo, né, esse guideline que é o Core Curriculum de ATR, a melhor maneira, né, de se calcular a osmolaridade urinária seria 2 vezes o sódio urinário mais 2 vezes o potássio urinário mais glicose urinária dividido por 18 mais ureia urinária dividido por 6. Lembrando que para o cálculo da osmolaridade a amostra pode ser isolada de urina, tá bom? Faço essa conta e vou achar o meu gradiente transtubular de potássio. Se esse gradiente transtubular de potássio vier menor do que 6 diante desse cenário de hipercalemia, isso fala para mim que o túbulo, né, o ducto coletor, o túbulo coletor, ele não está tendo uma resposta apropriada a essa hipercalemia. Qual que seria essa resposta apropriada? Aumentar a secreção de potássio nessa região do túbulo, tá? E para essa secreção acontecer, esse mecanismo depende da aldosterona. Então, se eu fiz o cálculo do TTKG nesse cenário e encontro um TTKG baixo, abaixo de 6, isso reflete para mim um estado de hipoaldosteronismo, tá? E aí, diante desse cenário de um hipoaldosteronismo, hiporreninêmico, a gente estaria aí com a necessidade de fazer uma reposição de um mineralocorticoide. Então a gente usaria, por exemplo, a fludrocortisona como tratamento da ATR tipo 4. Quando a gente começa a pensar no tratamento da acidose metabólica, né, é claro que sempre, né, pisca na nossa mente a ideia de corrigir a causa do problema, com certeza, tá? Mas muitas vezes a gente vai precisar fazer uma reposição alcalina, ou seja, utilizar o bicarbonato aí como estratégia de correção da acidose. Então eu trago aqui para vocês essa revisão sistemática de 2019, tá? Que avaliou a terapia com reposição de bicarbonato em pacientes graves, pacientes críticos. Então foi feita uma grande busca na literatura e dessa grande busca conseguiram aí incluir 12 trabalhos, tá? Esses trabalhos, né, os trabalhos da década de 90 são trabalhos com N muito pequeno, né, e que basicamente se propuseram a avaliar a capacidade do bicarbonato de corrigir, né, parâmetros bioquímicos, tá bom? Então, os resultados que a gente tem desses trabalhos é que sim, o bicarbonato corrige a acidose na maior parte das vezes, tá? Mas sem avaliação de desfecho clínico em relação a isso. Outros trabalhos, já agora nos anos 2000, né, 2010, eles já começam a trazer, né, o conceito da reposição do bicarbonato em pacientes com quadro séptico, quadro infeccioso, tá? Tentando já avaliar um pouco do papel desse bicarbonato no impacto positivo ou negativo de desfechos, tá? No entanto, eles ainda muito pequenos, resultados bem controversos, tá? Vale a pena aqui a gente destacar, né, que dentro dessa casuística nós temos aqui também um trabalho de neonato, mas só com 12 pacientes, né, então ainda muito pequeno. E sempre trazendo, né, a cautela que a gente deveria ter ao administrar bicarbonato devido aos potenciais riscos que ele traria. No entanto, no entanto, quando a gente vem agora para os anos 2013, 2015, né? A gente também com alguns trabalhos apenas descritivos, mas merece destaque esse trabalho de 2018, né? Que já começa a avaliar um N muito maior de pacientes. Esse trabalho, por exemplo, que eu destaco para vocês, do Zhang et al., ele incluiu 1.718 pacientes, tá? Mas é um desenho retrospectivo. E o que ele mostrou? Né? Nessa análise, ele começou a identificar que, de uma forma geral, não fazia muita diferença dar ou não dar bicarbonato, você corrigia parâmetros, né, bioquímicos, mas sem impacto em desfecho. No entanto, ele começou a perceber que poderia haver uma melhor sobrevida nos pacientes em IRA, estágio 2 ou 3. Tá? No entanto, pela natureza retrospectiva, difícil, né, de você avaliar. Então, a mensagem, né, era muito
vamos precisar de um ensaio clínico randomizado para poder testar esse real benefício. E então, né, no ano 2018 foi publicado no Lancet esse trabalho, que é o Bicar ICU, né, que foi um estudo multicêntrico, foram 26 unidades de terapia intensiva francesas, tá? Um N de 389, tá? Que incluiu pacientes com pH menor ou igual a 7,20, bicarbonato menor ou igual a 20, com uma PdCO2 menor ou igual a 45, tá? E que pacientes tivessem também um SOFA score maior ou igual a 4, tá? O que ele fez? Ele randomizou 1 para 1, um grupo que não recebia bicarbonato, recebia placebo, e outro grupo que recebia o bicarbonato a 4,2%, tá? E na análise ele identificou, né, que de uma maneira geral, os desfechos, né, gerais, né, em termos de mortalidade, sobrevida em 28 dias, não teve muita diferença entre os dois grupos. No entanto, quando ele vai avaliar os pacientes em IRA, né, ele percebe uma diferença estatisticamente significativa. Tá? E aí, produzindo para a gente, né, essas curvas de sobrevida muito bonitas, mostrando que na população geral, né, aqui na linha azul representando o grupo bicarbonato, na linha vermelha o grupo controle, não tendo diferença entre os dois grupos, porém quando a gente avalia pacientes que estavam em IRA, estágio 2 ou 3, essas curvas elas já foram mais abertas e com diferença estatística, ok? E quando a gente olha também, né, aqui para o risco cumulativo, né, de necessidade de suporte renal agudo, a gente vê que esse risco foi muito maior no grupo controle em comparação com o grupo bicarbonato, ok? Então, à luz dessas evidências mais recentes, a gente tem a recomendação, né, mais atual de quando devemos iniciar uma reposição alcalina, né, com bicarbonato para um paciente em acidose metabólica, tá? Aguda. Então, a princípio, é recomendado quando a gente tem uma acidose metabólica grave, tá? Ou seja, um pH menor que 7,1. Porém, né, considera-se, né, a reposição de um paciente que tiver com um pH aí até abaixo de 7,2, né, e que tenha uma lesão renal aguda mais grave, né, que nos estudos originais classificado como estágio 2 ou 3. Tá? Então, nesses pacientes, o bicarbonato ele poderia ter uma capacidade aí de melhorar a sobrevida e de prevenir, né, de diminuir a chance desse paciente precisar de diálise. Uma ressalva deve ser feita, né? Nós falamos muito da acidose grave, 7,1 de pH, tá? Porém, lembrar que na cetoacidose diabética, a literatura sugere que a gente seja um pouco mais restrito nessa indicação do bicarbonato, ou seja, somente se o pH menor que 6,9, tá bom? E por que essa preocupação toda, né, em relação ao bicarbonato? Pelas complicações que a administração endovenosa pode trazer. Tá? Então a gente tem desde um risco de hipernatremia, lembrando que estamos oferecendo bicarbonato de sódio, é uma solução que tem propriedades osmóticas, então ela pode trazer um risco de hipervolemia. O bicarbonato de sódio pode fazer uma hipocalcemia e uma hipocalemia, dois distúrbios eletrolíticos aqui importantes. Lembrar que o bicarbonato ele pode dissociar a curva da hemoglobina, tornando a extração periférica de oxigênio mais difícil. Tá? Lembrar dos riscos de acidose intracelular e acidose lipórica paradoxal. Tá? Seriam complicações da administração aguda desse bicarbonato. E que dose devemos então ofertar para o nosso paciente? Uma vez que ele tem indicação de reposição de bicarbonato, que dose nós vamos dar? Então, existe uma ferramenta que é bastante usada, que a literatura traz para a gente, né, que seria o cálculo da variação de BIC em proporção com volume de distribuição, ou seja, o quanto eu desejaria aumentar no bicarbonato desse meu paciente. Tá? No entanto, né, a gente tem uma consideração, né, que o UpToDate traz para a gente, né, que deve-se dar preferência para a administração empírica de bicarbonato, ou seja, sem fazer esse cálculo
né, da superfície corporal do indivíduo. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa distribuição, esse espaço de distribuição do bicarbonato, a gente não consegue levar em consideração diversas variáveis que impactam nisso. Quer dizer, é uma ferramenta mais trabalhosa e que vai ter um reflexo muito ruim na realidade, tá bom? Então, ou seja, a recomendação é que a gente trabalhe com 1 a 2 mEq por quilo endovenoso de bicarbonato, tá bom? Na prática, né, a maneira que a gente utiliza a administração de bicarbonato acaba sendo o bicarbonato a 8,4%, tá? Que a gente tem disponível em ampolas de 10 ml ou frascos de 250 ml. No entanto, a administração pura do bicarbonato, ela aumenta, né, o risco daquelas complicações que a gente comentou. Por outro lado, você oferece um volume menor também para o nosso paciente, tá? Eu trago aqui para vocês duas maneiras, né, de se fazer esse bicarbonato, que são as maneiras mais descritas na literatura. O bicarbonato isotônico, onde a gente vai preparar uma solução a 150 ml, tá? Como é que a gente prepara? É uma solução muito próxima, é a solução, né, que a gente prepara para fazer a profilaxia, né, de contraste iodado. A gente pode preparar uma solução de 1000, onde eu tenho 850 ml de água destilada ou soro glicosado com 150, né, ml de bicarbonato, ou uma solução de 500 ml com 425 ml de água destilada ou soro glicosado a 5%, com 75 ml do bicarbonato a 8,4%. Essa solução seria a solução isotônica, 1,6%. E a outra opção, né, que foi a utilizada no estudo do Bicar-ICU, é a solução a 4,2%, tá? Que é uma solução ao meio. Eu faço metade de bicarbonato com metade de água destilada ou soro glicosado, ok? Então seriam aí as duas opções, lembrando que, né, para a gente administrar dessa maneira, para eu dar a mesma quantidade em mEq de bicarbonato, né, os mesmos 1 mEq quilo, eu teria que dar um volume muito maior para o meu paciente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O paciente pode receber volume? Pode. Eu vou administrar em quanto tempo? Uma administração mais rápida, uma administração mais lenta, os riscos são maiores, são menores das complicações. E aí, junto com quando a gente junta essas informações, a gente opta de que maneira nós vamos fazer a administração, tá bom? E aqui, né, quando estamos diante de acidose metabólica crônica, tá? Como é o caso das tubulopatias, é o caso da doença renal crônica, então aí eu posso utilizar soluções por via oral, tá? Desde o bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato de sódio, lembrando que ele pode ser manipulado, né, em cápsulas, tá? A cada 600 miligramas corresponde a 7,2 mEq, né? E a gente usa muito, né, a formulação de 500 miligramas, que corresponde a 6 miliequivalentes, tá bom? A gente pode utilizar o bicarbonato em pó, tá? Que a gente tem, né, o bicarbonato em pó, metade, né, de uma colher de chá, corresponde aí a 2,4 gramas do bicarbonato de sódio e que corresponderia aí, né, a quase 29, 30 mEq de bicarbonato, tá bom? Ou seja, tem uma capacidade ali, né, uma concentração grande, né, em comparação com as cápsulas. O problema do pó é que cada paciente pode ter ali uma interpretação diferente da quantidade que ele vai colocar nessa colher, tá bom? Então é um problema que podemos enfrentar nesse cenário. E lembrar, né, do citrato de potássio, tá? A gente utiliza muito o citrato de potássio nos pacientes que tenham tubulopatia, né? As tubulopatias hipocalêmicas, porque aí eu reponho ao mesmo tempo potássio e citrato, lembrando que o citrato ele é metabolizado e convertido em bicarbonato, tá bom? Então aqui são as opções mais utilizadas nesse manejo das acidoses metabólicas crônicas. E quando a gente pensa na alcalose metabólica, né, a alcalose ela pode ter alguns preceitos fisiopatológicos envolvidos. Eu posso ter um cenário de perdas, né, de H+ e cloreto, trato gastrointestinal ou urina, tá? E essa hipocloremia aumenta a reabsorção tubular
de bicarbonato, diminui canal pendrina, ou seja, interfere, né, com o funcionamento tubular, e isso leva a uma reabsorção a nível de túbulo e, consequentemente, isso leva a um aumento do meu bicarbonato sérico, né? Além disso, essas perdas podem levar a uma hipocalemia e a própria hipocalemia acaba levando também a um estímulo para a reabsorção de bicarbonato a nível tubular, tá? Deficiência não só de potássio, mas de cloro também, tá? Vão aumentar a excreção renal de H+ e de amônio e aumentar a reabsorção de bicarbonato e de citrato a nível do túbulo proximal, consequentemente intensifica, né, o nosso aumento de bicarbonato. Isso também leva a um aumento da atividade mineralocorticoide. Então, toda vez que eu tenho muito mineralocorticoide agindo, tá? Isso vai fazer com que aumente a minha oferta tubular distal de sódio e troca, né, com perda de potássio e de H+, ok? Além disso, toda vez que eu tenho essa secreção distal de H+ e de potássio, eu reabsorvo o bicarbonato, tá? E isso acaba fazendo, né, com que intensifique ou mantenha a minha alcalose metabólica, tá? Além disso, eu posso ter uma diminuição do volume circulante efetivo, como num paciente com IC, cirrose, síndrome nefrótica, com ativação, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona e atividade simpática, e isso levando a um aumento da excreção renal de H+, tanto mediado pela aldosterona, né, quanto por mecanismos, né, de atividade simpática direta. E lembrar, né, que um paciente que possa estar recebendo uma oferta exógena de álcalis, eu estou dando bicarbonato para ele, estou dando citrato, ele vai acabar aumentando o seu bicarbonato, tá? E ainda, né, eu posso ter uma situação que é chamada, né, de alcalose de contração, ou seja, paciente que tenha perdas, né, diminuição do seu volume arterial efetivo, e isso levando, né, a uma diminuição do seu volume circulante efetivo e, consequentemente, estimulando, né, as vias para acúmulo de bicarbonato e alcalose metabólica. Então, quando estou diante de uma alcalose, a ferramenta que nós vamos utilizar é o cloro urinário, tá? Então a gente tem que lembrar que o cloro urinário, ele é aqui trabalhado, né, trocado com o bicarbonato através dos canais pendrina na célula beta intercalada lá do ducto coletor, tá? E todo esse funcionamento normal aqui, ele depende bastante do receptor mineralocorticoide e da ação da aldosterona nesse receptor e, consequentemente, expressando e abrindo esses canais epiteliais de sódio, o famoso canal ENaC, tá? Na célula principal. Esse mecanismo integrado ele é importante para que a gente entenda, né, a interpretação desta ferramenta. Então, se eu estiver diante de uma alcalose metabólica, eu vou dosar o cloro da minha urina, uma amostra isolada. Se esse cloro vier baixo, menor do que 20, é sinal de que eu estou conseguindo, que meu túbulo está normal funcionante. Então, essa minha perda, essa minha alcalose, na verdade, ela é muito mais por questões gastrointestinais. Eu estou tendo perda, estou tendo contração do meu volume, por exemplo, tá? E o que está levando isso, né? A vômitos, por exemplo, um paciente que está depletado no seu intravascular, né, ele vai acabar tendo esse cloro urinário baixinho. Isso a gente chama de alcalose metabólica cloro-sensível, tá? Por outro lado, se eu estiver diante de um cloro urinário maior do que 20, eu vou chamar então de uma alcalose cloro-resistente, tá? A próxima pergunta que eu tenho que me fazer é: isso está ou não acompanhado de hipertensão arterial? Por quê? Se eu não estou diante de hipertensão, então este mecanismo não tem a ver com aqui a aldosterona, tá? Então eu vou pensar no quê? Uso recente de diuréticos, ou eu vou pensar, né, nos dois principais mecanismos aqui de tubulopatia de região de alça e comecinho do túbulo contorcido distal, que é o Bartter e o Gitelman, ok? Por outro lado, se eu estiver hipertenso, a minha hipertensão ela vai refletir que eu estou sim com um mecanismo dependente
dessa ativação mineralocorticoide. Então eu vou pensar nos estados de hiperaldosteronismo primário, secundário ou pseudo-hiperaldosteronismo. Então, dentro das principais causas de alcalose metabólica, né, eu posso ter, dentro do contexto, né, dos quadros de alcalose metabólica cloro-sensível, cloro-responsivo, eu tenho os vômitos, perdas gástricas, né, uso prolongado, antigo de diuréticos, diarreia aguda, tá? Que são os principais quadros que a gente vê na prática, tá? Pacientes aí com uma hipovolemia, né? Um quadro de diminuição do volume arterial efetivo. Por outro lado, no outro bloco, nas salino-resistentes ou cloro-resistentes, tá? A gente tem os pacientes com normotensão, e aí eu penso no Barter e Gittelman principalmente, né? E quando tem hipertensão associada, a lista é bem grande, eu posso ter diversas alterações relacionadas, né, a estados hormonais, posso ter deficiência de 11-beta-hidroxiesteroide, eu posso ter os hiperaldosteronismo primário e secundário, Cushing, né? Posso ter a síndrome de Liddle, que é o pseudo-hiperaldosteronismo, a síndrome de excesso aparente de mineralocorticoide, né? Estados de hiperreninemia, né? Como tumor secretor de renina, por exemplo, tá? Que são aí algumas das principais causas que a gente não pode esquecer de alcalose metabólica. Quando a gente pensa então no Barter, né? Lembrar que o Barter é considerado como furosemida-like, tá? E justamente por ser furosemida-like, ele vai cursar, né, com um não funcionamento dessa porção da alça de Henle, que é a porção ascendente espessa, onde a gente tem o Symporter sódio, cloro, sódio, potássio 2-cloreto, ou NKCC, tá? No entanto, cada uma dessas posições aqui corresponde a um tipo, né, um padrão de síndrome de Barter. Então nós temos, por exemplo, a Barter tipo 1, que é uma alteração nessa região da NKCC. A gente tem o Barter tipo 2, que seria uma alteração no canal RONC, tá? A Barter tipo 3, que é relacionada aqui à alteração no canal de cloreto, tá? A Barter tipo 4A, que está relacionado à bartina, né? A falta da bartina, que é uma proteína que fica relacionada aqui aos canais de cloro, tá? E a 4 tipo B, né, que é um modelo digênico que pode afetar os dois canais aqui, né, o canal de cloro e o canal relacionado à bartina. E o Barter tipo 5, né, que também é chamado de Barter-like, que tem a ver com o receptor cálcio sensível, tá bom? O que muda, né, do Barter para o Gittelman? O Gittelman é na região do distal, tá? Eles vão cursar com alterações muito parecidas, com a diferença da intensidade. Então o Barter, por ele ser um furosemida-like, ele é muito mais intenso do que o Gittelman, que é um tiazídico-like, tá? E o que muda entre eles? O que eles têm em comum? Ambos têm alcalose metabólica, ambos vão ter magnésio sérico baixo, com fração de excreção de magnésio aumentada. Ambos vão ter potássio sérico baixo, com fração de excreção de potássio aumentada, tá? E a diferença entre eles é o cálcio, tá? O Barter, por ele ser um furosemida-like, ele perde cálcio na urina. Então eu tenho uma fração de excreção de cálcio aumentada. Já o Gittelman não. O Gittelman, o cálcio urinário, ele é normal ou baixo. E nos estados, né, de alcalose metabólica com aumento de atividade mineralocorticoide e hipertensão, o que a gente vai utilizar, né, para nos guiar no raciocínio é a dosagem de renina e a dosagem de aldosterona. Então, se eu tiver um cenário, né, de aldosterona alta com renina alta, eu vou pensar nos estados de hiperaldosteronismo secundário, principalmente a estenose de artéria renal. Por outro lado, se eu tiver aldosterona alta, ou seja, também é um hiperaldosteronismo, mas com renina baixa, tá? Eu tenho que pensar em um tumor produtor de aldosterona. Então, vou pensar no hiperaldosteronismo primário, né? Ou uma hiperplasia, né, de adrenal. E no cenário de ambos baixos, tanto a renina quanto a aldosterona, são as situações que não estão relacionadas com a aldosterona propriamente dita, tá? Então a gente tem aqui a síndrome de Liddle,
que é um ganho de função do canal ENaC, ele fica persistentemente aberto, e aí eu reabsorvo sódio, secreto potássio, faço alcalose metabólica, fico super hipertenso, mas esse mecanismo não tem a ver com a aldosterona. Então é considerado um pseudo-hiperaldosteronismo, tá? E outras síndromes, né, que são menos frequentes, como a hipoplasia adrenal congênita, Cushing, síndrome do excesso aparente mineralocorticoide. São síndromes que também vão cursar com esses mesmos achados. No caso do tratamento da alcalose metabólica, sempre eu vou tratar a etiologia, causa de base. Então, se é por perdas, vômitos, perdas gástricas, né, eu vou corrigir a hipovolemia, vou tentar resolver o motivo pelo qual o paciente está tendo essas perdas, antieméticos, etc. Se é por uso de diurético, eu vou suspender. Se é por uso de laxativa, eu vou suspender, né? Se é por fonte exógena de álcalis, como a oferta de bicarbonato, eu vou suspender esse bicarbonato. Além da expansão, né, de volume e tratamento desse paciente, da causa de base, eu preciso lembrar, né, dos fatores que vão perpetuar a minha alcalose metabólica. Então, distúrbios eletrolíticos associados, eles perpetuam. O que a gente precisa buscar? Hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, e se eles estiverem presentes, né, claro, uma vez investigada a causa, né, se isso não é uma tubulopatia, mas eu tenho que começar uma reposição, tá bom? E cada caso, né, cada etiologia que eu encontro de tubulopatia vai demandar, além da reposição, um manejo específico, né? Se é uma causa adquirida, né, como por exemplo o Bartter, né? Hoje a gente tem visto muito caso de Bartter-like por polimixina B, por exemplo. Então eu tenho que suspender a droga, tenho que iniciar as reposições, tá bom? Então, até agora, né, vocês viram que toda nossa interpretação inicial do distúrbio ácido básico foi pelo método tradicional, o método fisiológico, tá, do HH. E nós temos, né, um guideline francês de 2019 somente sobre acidoses metabólicas, e ele traz para a gente isso, né, que tranquilamente dá para a gente trabalhar com método fisiológico, né? Porém, existem, desde que a gente não se esqueça de fazer essa correção pela albumina, tá? E o método físico-químico, que é o Stewart, ele deveria ser reservado para situações complexas, né? Ou por disnatremias graves ou discloremias graves, tá? Que seriam situações em que, para eu conseguir entender e explicar o que está acontecendo, eu vou precisar do modelo de Stewart. Temos vários estudos, né, que tentaram apresentar esse modelo e trazê-lo, né, para a abordagem prática, né, do dia a dia. Então, nós vamos trabalhar com alguns deles agora. Então, qual que é a ideia, né? O modelo de Stewart, a diferença mais importante é que ele não vai considerar o H+ e o bicarbonato como variáveis independentes, mas como forças determinadas por outros fatores. Então, ele interpreta que a mudança do pH não é resultado de geração ou remoção de bicarbonato H+ per se, mas o resultado dessa mudança de outras variáveis, tá? E ele parte de três princípios: que a concentração de H+ é determinada pela dissociação da água em H+ e OH-, princípio da eletroneutralidade, ou seja, que em soluções aquosas a soma dos positivos deve ser igual à soma dos negativos, e a lei de conservação de massas, ou seja, a quantidade de substância permanece constante a menos que ela seja acrescentada, ou gerada, ou removida, ou destruída. E os determinantes, né, dessa concentração de H+ seriam a diferença de ânions fortes, que é chamado de CID, o PCO2 e a concentração total de ácidos fracos, que é chamada de ATOT. E esta é a equação simplificada, né? Ou seja, o pH ele vai ser um pK mais a relação entre o CID, o ATOT e o PCO2. Tá? Então, os distúrbios respiratórios eles vão ser interpretados pelo PCO2. Se eu tiver um PCO2 aumentado, é uma acidose respiratória. Se eu tiver um PCO2 reduzido, é uma alcalose respiratória. No entanto, quando eu penso, né, no contexto de uma acidose metabólica, então eu vou ter uma queda, né, uma diferença de ânions fortes reduzida.
Agora, se eu estiver diante de uma alcalose, eu vou ter uma diferença de ânions fortes aumentada, ok? Então, nos distúrbios metabólicos, né, eu posso ter as acidoses metabólicas, eu vou ter o CID baixo, a diferença de ânions fortes baixa, tá? Somado ao SIG, alto ou baixo. O SIG alto seria um análogo da nossa anion gap aumentado. Então, aqui entrariam a cetoacidose, né, a acidose lática, intoxicações exógenas. E quando eu tenho o SIG baixo, seriam as ATRs, perdas digestivas e aqui a salina fisiológica, tá? Lembrando, né, que quando eu ofereço uma solução como a salina fisiológica, ela tem um CID baixo por natureza em comparação com o plasma. O CID dela é zero, né? Porque a solução salina fisiológica ela tem uma parte, né, de sódio e uma mesma parte de cloreto, ou seja, eu tenho uma quantidade de positivo exatamente igual a de negativos. Então a diferença de ânions fortes é zero, né, em comparação com o plasma, que a gente vai ter um CID mais elevado, tá? Isso faz com que, à medida que a gente vai dando solução salina fisiológica, a gente vai fazendo uma redução do CID do nosso paciente. E aí, pela nossa fórmula, a equação simplificada, se eu abaixo o CID, eu abaixo o pH. Tudo bem? Por isso que o paciente pode fazer uma acidose metabólica hiperclorêmica, né, na administração de solução salina fisiológica. Por outro lado, quando a gente fala num paciente, por exemplo, desidratado, né, uma alcalose de contração, né, eu estou diante aqui de perda de cloreto, de íons cloreto. Então, se eu perco o cloreto, né, a minha diferença de ânions fortes ela aumenta. E aí esse CID alto, né, faz com que eu aumente o meu pH. Tudo bem? E por isso que o paciente fica alcalótico nesses cenários, né, de perda de cloreto. E por fim, toda vez que a gente encontra um distúrbio respiratório, seja ele acidose ou alcalose respiratórias, uma ferramenta adicional que a gente teria para nos ajudar na interpretação é o cálculo do gradiente alvéolo arterial, tá? Esse gradiente alvéolo arterial, ele nos ajuda, né, a buscar se a causa desse distúrbio respiratório está diante de uma doença pulmonar, né, ou ausência de doença pulmonar. Então, por exemplo, se eu calculo o meu gradiente alvéolo arterial e ele vem menor que 10 milímetros de mercúrio, isso me diz que a causa, né, ela é central, é neuromuscular, envolve caixa torácica, não envolve doença pulmonar. Agora, se esse gradiente alvéolo arterial vem aumentado, né, isso me reflete alteração de ventilação pulmonar, doença pulmonar aí no meu paciente, ok? Isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro o passo a passo do nosso raciocínio gasométrico e qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Um grande abraço.